Então, uma ótima noite a todos. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, São Paulo, e esse é o nosso estudo quinzenal do Livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo. Faz tempo que nós estamos estudando, nós já estamos na parte terceira, mas a gente não tem pressa, a gente começa a falar de outra coisa, assim, quando alguém tem alguma dúvida. A vez passada, né, nós falamos muito sobre ectoplasma, como que a prece consegue mobilizar energias para que nós realmente possamos ajudar as pessoas e obter ajuda, né, dos seres superiores. E hoje nós vamos dar sequência, então, a esse assunto. Eu acredito que nós vamos encerrar essa parte, que é uma parte relativamente grande, né? Mas a gente foi bem devagar, assim, então, nós já há vários estudos que nós estamos falando sobre a prece, e hoje eu acho que a gente vai conseguir finalizar. Eu vou, então, aqui compartilhar a minha tela com vocês, para a gente poder... Está todo mundo vendo aqui a tela, né? Sim. Tá. Eu vou pôr aqui, ó. Então, nós estamos aqui já na questão 662. Pode-se olhar utilmente pelos outros, né? Na vez passada nós vimos que sim, né? O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Então, toda vez que a gente tem vontade de fazer o bem, isso a gente mobiliza essas forças, essa energia que nós temos, a energia vital, que ela sai através dessa condensação chamada ectoplasma, né? Nós vimos isso, e a gente consegue enviar energias para quem a gente quer, né? Pela prece, atrai a ele, a quem ora, os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Então, a gente consegue mobilizar a espiritualidade para que ela possa, né, fazer aquilo que a gente deseja, né? E certamente quando as nossas preces não são atendidas, né, sempre existe um motivo, porque não é sempre, às vezes, tem um filósofo que fala assim, olha, se você quiser acabar com uma pessoa, dê a ela tudo que ela pede, porque daí ela vai se ferrar bonito mesmo, porque muitas vezes a gente não sabe pedir, né? Então, esse é um outro assunto, né? Assim, até que ponto que as nossas preces são atendidas e de que forma que elas são atendidas. Às vezes não é da forma que a gente imagina, né? Então, Kardec faz um comentário, que é esse: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo, e a dos lábios não é nada. Então, assim, será que a gente realmente consegue mudar uma realidade se a gente orar com fervor em prol de alguém? Vocês acham que a gente consegue fazer com que uma pessoa deixe de desencarnar se está na programação dela desencarnar? O que vocês acham? Vou interromper um pouquinho aqui para a gente conversar um pouquinho aqui.
Que- Boa noite, dona Ana, que bom que hoje a senhora conseguiu estar aqui. A senhora acha que a gente consegue sustar a desencarnação de alguém se está na programação dessa pessoa desencarnar? Será que uma prece do fundo do coração consegue sustar essa desencarnação? Eu acredito. Boa noite a todos. Eu acredito que cada um tem o seu horário. Deus sabe a nossa hora, não é verdade? Uhum. Mas eu soube que por algumas conhecidas, amigas do grupo que eu trabalhava em São Paulo, que uma pessoa estava muito no finalzinho da vida, sofrendo muito, e com a ajuda da prece, uma prece bem dirigida, bem comandada, a pessoa desencarnou mais brevemente, aliviando as suas dores. Certo. Mas eu acho que Nem sempre é possível isso, né? tem a sua hora, tem o seu momento para a gente partir, né? Eu acho que não deve ser. Quanto mais você fica, eu acho que você cumpre mais, paga mais do que você deve. Assim comentam, né? Que quanto mais você sofre uma enfermidade, você vai se purificando, se melhorando, né? Se clareando. E com a ajuda de prece, pode aliviar, sim. Assim como, ao contrário, o amor dos familiares desses pacientes, dessas criaturas, pode também, a força dessas pessoas também pode atrasar o desencarne. Ela passa mais tempo sofrendo. As pessoas não percebem que devem entregar a Deus, seja feita a vontade de Deus, não é verdade? E eu acho que acaba, assim, atrapalhando a passagem da pessoa. Se você tem um grande apego a essa pessoa, um grande amor, claro, cada um ama seus familiares, não quer que parte, mas, de repente, você precisa fazer uma entrega a Deus. Seja feita a sua vontade, Senhor. Assim penso, Exato, não é? exatamente. Eu concordo, dona Ana. Eu vou Desculpa, perguntar só para um a pouquinho. Eunice, obrigada, dona Ana. O que a Eunice pensa disso, Eunice? Assim, será que a prece muda um roteiro? A prece consegue alterar uma coisa assim que estava na programação espiritual de alguém? É possível que a prece tenha esse poder? Boa noite a todos. Eu penso que várias pessoas, às vezes, fazendo oração, e a vontade da pessoa, né, a vontade dela, o mérito dela, os trabalhos que ela prestou aqui na Terra, eu acho que pode até prolongar um pouco a vida se tiver um objetivo maior. Caso contrário, ela vai desencarnar no tempo dela. É interessante isso, né? Assim, claro que todos nós temos uma programação, né? E às vezes essa programação, ela pode ser dentro de certos limites, e esses limites são dados pela espiritualidade maior, né? Os nossos guias, os nossos protetores, os espíritos que têm muito mais ascensão além de nós, eles podem permitir, dentro de certos limites, que a coisa vá antes ou depois, né? Ou uma doença se finde, né? Tem vários exemplos disso daí, né? De pessoas que conseguem, através da prece, através do seu merecimento, né? Fazer com que haja alguma mudança
na sua programação, né? Num dos livros de André Luiz, que é um livro que fala de uma de desencarnação, eu não vou lembrar agora, não sei se são os Mensageiros, Obreiros, eu não lembro agora, mas num dos livros da série André Luiz acompanha o mentor para ajudar na desencarnação de algumas pessoas. Então, André Luiz vai contando como é a desencarnação de cada um deles, né? Todo cuidado, todo preparo, e aí ele começa, então, assim, um desencarna, outro desencarna, desse grupo que eles estavam cuidando, né? Aí chega no momento que eles vão fazer a desencarnação de uma senhora que era uma senhora evangélica de um grupo que ela cuidava, ela era uma pastora evangélica, né? E uma pessoa boníssima, uma pessoa que fazia, assim, muita caridade, trabalhava muito no grupo religioso dela, e aí, assim, ela ficou doente, e ela estava na programação espiritual dela que ela deveria desencarnar. E eles foram lá para ajudar na desencarnação. Só que daí veio um belo dia, e eles ficaram na casa dela algum tempo ali para ajudar, né? E ela doente. E aí, um certo dia, o mentor fala para o André Luiz, fala assim, olha, os planos mudaram. Eu fui chamado até a nossa base, né, a colônia, nosso lar, e, na verdade, agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos trabalhar aqui para que ela viva pelo menos mais 2 anos. E aí, André Luiz se surpreende, falou, mas como assim? Isso é possível? Falou assim, olha, dependendo do estágio que está a desencarnação, se já romperam os fios todos que ligam o corpo ao espírito, não tem mais jeito, mas no ponto que ainda não desligou completamente, nós podemos sim trabalhar para que ela receba uma infusão de fluido vital e consiga ficar mais 2 anos. Por quê? Você está vendo a filha dela que está grávida? Aí ela falou assim, sim, estou vendo. Olha, então, a filha dela vai receber essa criança, e essa criança, ela vai ter um papel, assim, muito importante, ela tem uma reencarnação, assim, programada de trabalho e tal, de tal forma que esse bebê, ele não pode sofrer nada, agora ele tem que nascer muito bem. E nós detectamos, através das preces dessas filhas dela, desse grupo familiar, que se a mãe desencarnar agora, a filha vai sofrer um abalo tão grande que vai dar algum problema na gestação dessa criança. E essa criança, e quem está orando tanto assim, na verdade, o futuro marido desse bebê, né? O futuro marido, que ela iria, exatamente, assim, era um menino que estava em algum local ali, que era do grupo espiritual deles, era uma criança de 2 ou 3 anos já encarnada, essa criança desdobrada no mundo espiritual, reza com tanto fervor, para que a futura a avó da esposa, né, do que seria a esposa dele, não desencarnasse naquele momento, porque isso iria alterar a gestação dessa criança, e essa criança precisaria ter muita saúde. Então, porque a mãe ficaria tão abalada com a morte da mãe dela, né, do que seria a avó daquele bebê que estava sendo gerado,
E isso foi ouvido nos planos maiores, essa oração de uma criança de 2 anos que estava no mundo espiritual, né? Quando ele dormia, ele voltava para o mundo espiritual e ele percebia, então, porque quem era criança era o corpinho dele, né? Até 7 anos a gente sabe que a gente não encarna de vez assim, né? Quando um bebê de 2 anos volta para o mundo espiritual, ele volta, dependendo do espírito, ele volta com mais luz, assim, né? Com mais lucidez, né? Então, esse espírito, ele faz uma prece tão sincera, pede com tanta vontade que aquela senhora não desencarne naquele momento, para isso não atrapalhar a gestação dessa criança que estava intraútero, né? Que seria futuramente a esposa dele, que ele tem atendido isso. Então, assim, essa senhora, que estava toda encaminhada para desencarnar, ela começa a receber o estímulo contrário, então, de mais energia vital, dá-lhe ectoplasma, né? Vamos fazer ela melhorar, porque ela precisa durar pelo menos mais 2 anos aí para a coisa funcionar direitinho. É bem interessante isso. Alguém lembra desse caso, de um dos livros? Não sei se o Cláudio lembra, Cláudio, ou a Maria... Eu lembro. Você lembra, Conceição? Lembro, também não sei se são os obreiros ou se os mensageiros, lembro sim, muito bonita a história. É muito legal essa história. A obra de André Luiz é cheia de exemplos, né? Tem muitos outros, aliás, assim, mas esse é muito bacana, assim, porque foi desse jeito, foi uma criança desdobrada que fez uma prece, né? Alguém ficou com alguma dúvida disso ou podemos seguir em frente? Se alguém quiser comentar alguma coisa, não entendeu direito, vamos lá. Então, vamos em frente, né? Vamos em frente. Bom, aqui. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Bom, a gente acabou de falar isso, né? Então, o que ele fala aqui, né? Isso. Vossas provas estão nas mãos de Deus. Claro, sempre, né? Não é assim só porque a gente quer que vai mudar. E há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de as suportar com coragem. Então, elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista, mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor, por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido pelo que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou o mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes vós mesmos do embaraço.
Olha que coisa interessante, né? Isso daqui é algo muito interessante, que era exatamente aquilo que a gente estava conversando, né? Será que tem, em alguns momentos aí, que a gente já se revoltou porque a gente não foi atendido? Uhum. É difícil isso, né? Assim, às vezes a gente fala, nossa, tem até uma, tem até um negócio engraçado, fala, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. O que você acha disso, Áurea? Assim, por que que às vezes parece tão difícil a gente acreditar que a prece vai dar certo para a gente? Olha, é falta de fé, porque quando a gente pede uma coisa, a gente já tem que pedir ciente de que Deus vai dar o que a gente precisa, o que a gente necessita, que não vai ser a nossa vontade, né? Vai ser a vontade dele. Uhum, E se não tiver na nossa programação que aconteça o que a gente está pedindo, não vai acontecer. Então, a gente tem que ter fé e já pedir consciência, né, de que seja feita a vontade de Deus. E aceitar, se não for atendido, com resignação, com aceitação, né, e sem revolta. A gente se revolta, às vezes, não com Deus, porque Deus, nossa, ele não fica, né, chateado com ninguém, pelo contrário, ele é só perdão, ele é só amor, né? A gente que não sabe do valor da força que nós mesmos temos dentro de nós. uhum, Se a gente soubesse, já teria ciência que não adianta nem pedir. Já teria ciência de que alguma coisa está errada conosco, que se a gente está passando por algumas aflições, são aflições das nossas próprias escolhas erradas. Eu penso assim. perfeito, perfeito. E é engraçado, né? Eu vou chamar a Maria Helena para essa conversa aqui, Maria Helena, se você puder compartilhar com a gente a sua opinião aqui, porque quando a gente percebe que a gente está numa enrascada, porque a gente mesmo fez aquilo, é como ele fala no texto, né? Assim, olha, muitas vezes os problemas que vocês têm são causados por vocês mesmos, né? Às vezes nem estava assim na sua programação espiritual você ter aquele problema, né? Vamos imaginar assim, ó, você acabou desenvolvendo um câncer de pulmão porque você fuma muito, né? Às vezes nem estava na sua programação que você teria um câncer de pulmão, né? É só um exemplo isso daqui. Será que é lícito a gente orar para a gente tentar melhorar disso? Já que foi a gente mesmo que fez? O que você acha? Oi, Elaine, boa noite a todos. Boa noite, querida. Assim, é difícil, porque quando a gente está na situação da doença, principalmente, né, você inicialmente tem muita fé, pede muito a Deus, achando que vai conseguir a cura, e fica chateado por saber que você fumou tanto e você ocasionou tudo isso. Mas também a gente fica na dúvida. E se eu não fumasse, eu teria? Será que isso é para mim? Eu tenho que passar isso? A gente, assim, na Igreja Católica, acha que é uma aprovação, entendeu? Que você cresce muito através da dor. Que você melhora a sua crença, a sua fé em Deus, através da dor. Porque a hora que você está na alegria, você agradece, tudo está muito bom, né? Mas na hora da dor fica difícil. É difícil. É verdade, né? Mas é uma coisa que, é como ele fala ali, né?
que a prece nunca é inútil, né? Nunca é inútil, sempre a prece vai ajudar. Veja, mesmo que você errou, você pode orar pedindo ajuda de uma forma sincera, que assim, algum benefício você vai ter. Você concorda, Benedito? Pode falar, Bem. Boa noite a todos. Sim, concordo. E eu pedi para falar justamente para, na sequência do raciocínio da Áurea, eu queria diferenciar duas coisas. Uma é a gente fazer uma prece com sinceridade e com humildade, pedindo que Deus alivie aquele momento difícil nosso. E aí, a gente faz o pedido e está com ele, a bola está com ele. E a segunda coisa que eu acho que é importante a gente diferenciar são pseudo-preces, ou seja, a gente faz uma prece, mas o nosso sentimento, na verdade, é de uma intimação a Deus, de uma convocação a Deus, uma encomenda, né? Sabe, como a gente liga na pizzaria, eu quero uma pizza assim, 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 assado daqui 30 minutos, né? Se a prece for feita nestes moldes, aí pode rezar dia e noite que não vai adiantar nada. Então, assim, você falou do ditado, né, que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Eu acho que é possível, né, eu preciso ver cada caso também, mas é possível que talvez a pessoa não esteja rezando com o coração, mas esteja mandando uma ordem para Deus. Exatamente, exatamente. Exatamente isso. É algo bem por aí. Quer dizer, é como ele fala que a prece sempre vai ajudar, né? Desde que ela seja feita com o coração, né? Quando a pessoa ora bem, com humildade, exatamente o que a Áurea e o Benedito falaram, o que a Maria Helena falou também, porque é claro que quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência, né? Mas, olha aqui, ele usa esse termo, ele é punido pelo que pecou. Na verdade, o Livro dos Espíritos, ele foi escrito em 1865, se eu não me engano. Assim, eles tinham essa ideia da punição, né? Hoje em dia, a gente não falaria mais isso. Ele é punido pelo que pecou. Não. Ele sofreu as consequências das leis gerais da natureza, né? Que são leis divinas. Deus não castiga ninguém, né? Mas naquela época existia essa ideia ainda, então Kardec usa esse termo, mas assim, a gente tem que levar em conta a época que o livro foi escrito também, né? Mas aí logo ele emenda, olha só que bacana. Apesar disso, apesar de você sofrer pelas suas próprias imprevidências, de você fez a bobagem e tudo mais, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais, né? E se a gente pedir que Deus nos ajude a suportar melhor aquela doença, né? Se Deus nos permite que a gente possa até mesmo se curar, desde que a gente realmente, assim, fez um propósito de mudar e de fazer a coisa diferente. Então, é possível, né? Mas é como fala, às vezes não vem na forma de um milagre, às vezes vem na forma de uma coisa bem natural. Olha, a pessoa cai alguma coisa ali na frente da pessoa que ela percebe que ela tem que procurar tal serviço de saúde, que ali vai ter um tratamento melhor para ela e que alguém vai atendê-la e ela vai curar.
sabe, até quando a gente pode ter certeza que aquela intuição para ela ir procurar aquele local não foi, na verdade, decorrente da prece dela, né? Então, muita coisa que acontece ou que deixa de acontecer nas nossas vidas são em função das nossas preces e a gente sequer sabe disso. Olha que exemplo de humildade que dão os nossos mentores, né? Eles nos ajudam o tempo todo, fazem muito por nós, e nem a gente às vezes nem sabe, às vezes a gente acha que foi meio que por acaso que aconteceu alguma coisa, né? É bem interessante isso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa desse tópico ou podemos passar para frente? Então, é inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Olha que coisa interessante, gente, né? Eu vou até fazer uma pausa aqui, parar de compartilhar, para a gente conversar um pouquinho, e quero pedir para o Luiz entrar nessa conversa, Luiz, porque é uma coisa interessante, né? Olha só que situação, né? Vamos pensar em um assassino que morreu, sabe, assim, uma coisa bem assim, ele morreu assassinado por um outro bandido, mas ele também era um bandido, né? Essa pessoa tem uma mãe, que é uma mãe muito carinhosa, que sofre muito de ver as cabeçadas que o filho dele deu na vida. E essa mãe pede muito a Deus para que ajude esse filho no mundo espiritual. Mas esse filho é um assassino, esse filho fez um monte de coisa que não devia. Como é que fica isso, Luiz? Boa noite. Por tudo que, pelo tempo que eu frequento com vocês, eu entendo que a força da oração de uma mãe parece, pelo que eu lembro, tem um peso maior, né? Ainda mais se ela é uma pessoa generosa, se ela é uma pessoa que ama, de fato, o filho. Acho que é o máximo que eu posso falar isso. Obrigada, Luiz. O que você acha, Renato? Você acha que uma oração de uma mãe vale mais? Eu acho que as orações, sem dúvida, acho que a mãe tem uma vibração maior, né? Tem uma ligação mais direta. Antes de mais nada, boa noite para todos. Boa noite. O que eu vejo? Eu vejo de duas maneiras. Como talvez essa pessoa não tivesse nenhuma ligação com o espiritismo, talvez ela fosse muito apegada a essa vida terrestre, e ela está revoltada de terem matado ela, de ela agora está numa outra viagem que ela não gostaria. Então, ela deve estar zanzando por aí, revoltada. Então, eu acho que são dois momentos, né? Orar para que essa alma, esse espírito tenha um pouco mais de compreensão, que ele aceite essa viagem de volta, esse retorno, e isso qualquer um pode fazer por outros. Eu acredito que a mãe talvez tenha uma vibração mais direta, deve ter algum mérito, ou alguma hierarquia em prioridades de fazer um pedido, sim. Eu acho que sim. Sei. Muito bom, muito bom. Estamos chegando, vamos ver se a gente consegue chegar a um acordo aqui, né? O que você acha, Conceição? Você acha que alguém que ore por um assassino, por um crápula, por um suicida, não tem religiões que falam que não adianta nada orar por suicidas? Eu já ouvi falar isso, que tem algumas religiões que falam que não adiantam nada, é perda de tempo, porque o suicida vai mesmo para o inferno.
Então, não adianta nada você orar por um suicida. O que você pode falar para a gente sobre isso, Conceição? Vale a pena orar por alguém? Eu vou trazer uma lembrança aqui do Chico Xavier, que ele dizia que nenhuma oração fica sem resposta. É lógico que uma oração não vai fazer uma transformação de uma pessoa, mas com o tempo, ela vai ser de uma forma indireta retirada dali. Eu lembro há alguns anos que eu orei muito por uma pessoa que eu gostava muito, que era alcoólatra, e eu falo, nossa, tudo que eu oro, Deus me dá força, faz alguma coisa, me põe no colo, melhora, mas com essa pessoa não faz diferença. E passado alguns anos, olha que incrível, Deus não quer perder ninguém, né? Não quer que nenhum de seus filhos retorne dessa encarnação pior. Esta pessoa ficou paralítica por conta de aquelas coisas que ficam na latinha de cerveja, e foi um vírus para a coluna, e aí na cadeira de roda não pôde mais beber. Quer dizer, não sei quanto tempo vai ver na cadeira de roda, mas não vai para sair dessa encarnação devendo mais do que antes, porque assim, a vida familiar era um inferno, não era responsável com a esposa, com serviço, com pagamento de aluguel, com o filho, né, que já tinha um filho. Então, era uma pessoa assim que não estava cumprindo, vamos dizer, os papéis para os quais veio. Quando aconteceu a paralisia, então a pessoa ficou sem condições de ir para o bar, demorou muito para a pessoa ficar, vamos dizer assim, mesmo na cadeira de roda, saudável, os rins davam problema, tinha infecção urinária, era muito tempo de hospital. Hoje, consegue manter a saúde estável, mas já sabe que não volta a andar. Né? Então, eu acho assim que as orações, elas, não estou falando que é porque eu orei, não estou falando disso, mas falando assim que as orações, de alguma forma, elas alcançam. A mãe dele também era uma pessoa muito, muito religiosa, fervorosa. Eu acho que a família toda, a família da qual essa pessoa veio, era uma família muito unida. Então, muita gente sofria, né, com essa situação. Então, eu creio que algo acontece. Se a mãe de um bandido ora muito, eu acho que algo vai acontecer e para amenizar, né? Não que vá recuperar, não é isso. Algo acontece para resiliência, para fortalecer, alguma coisa assim, né? Sem dúvida, Conceição. Uma oração nunca deixa de ser atendida, né? Sempre algum efeito ela tem. Oi, Benedito, pode falar. Vamos imaginar que essa pessoa não tenha morrido, mas tenha sido presa pela polícia e vá ficar o resto da vida na prisão, né? E que essa mãe ou alguém da família que goste desse prisioneiro vá visitá-lo periodicamente, leve uma roupa nova para ele, conversa, reza com ele na prisão, dá presentes, visita, dá carinho, sabe? Tudo isso vai ajudar essa pessoa, mas ela vai continuar presa, né? Porque ela, né, desrespeitou as leis, então precisa cumprir, né, o que os juízes determinaram, e ela vai continuar presa. Mas ela vai continuar presa recebendo o afeto e o amor, no caso dessa mãe. Eu acho que é a mesma situação, Elaine, assim, talvez seja até mais ilustrativo para nós imaginar que essa pessoa, pelo fato de estar encarnada, é mais perto para a gente visualizar isso do que visualizar uma prece chegando para ela no mundo espiritual. Mas as preces alcançam. É isso que vocês falaram. A prece nunca ela deixa de ser atendida, né? É claro que existe o momento, né? Mas é possível, sim, que uma prece sempre ela vai beneficiar alguém, né? Ela sempre vai beneficiar. E
E, inclusive, pessoas assim, da mais alta periculosidade, né? Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Isso serve também para couraça que alguns espíritos têm, assim, aqueles muito duros, muito, né, desorganizados do ponto de vista moral, enfim, né? Às vezes, assim, um ser, né, uma mãe, um irmão, um filho. Eu falo em mãe aqui porque geralmente as mães são que amam mais, né? Mas às vezes tem alguém que ama muito esse ser e a senhora ora, às vezes passa séculos orando por aquele espírito, né? Tem outro livro do André Luiz que se chama Libertação, que a mãe espiritual do Gregório, que era um ser assim terrível, né, um chefe de uma gangue das trevas, ela levou assim séculos de oração, e aí ela chega pro mentor lá e fala assim, olha, depois de tanto orar por ele e o acompanhar nesse caminho, nesse descaminho que ele fez, eu estou percebendo agora que tem alguma penetração, assim, né? E aí eu acho que está no momento da gente tentar agora agir de uma forma mais eficiente, porque tem o tempo da pessoa também, né? Eu vou convidar a Zezé para entrar um pouquinho nessa conversa. Zezé, estou tão feliz de ver você aqui, querida, que coisa boa. E vou perguntar para você se você acha que a gente deve orar pelos suicidas. Porque tem algumas pessoas, algumas religiões que acham que não, né? Você quer conversar um pouquinho com a gente? Boa noite a todos. Eu acho que sim, né? A oração é sempre bom em qualquer momento e sempre chega, né? Eu Sim. acredito que sim. Sim. Com certeza, com certeza. Então, assim, nós espíritas sabemos que aquela pessoa que se suicidou, ela sofre muito, coitada, mas em algum momento ela vai ser resgatada, né? Porque ninguém é 100% designado para, né, assim, o inferno, né? Ele não é uma realidade espiritual, né? Deus não criou nenhum filho para sofrer eternamente, né? Então a pessoa ela sofre por conta dos seus desatinos, mas chega uma hora que ela acorda, né? E a prece assim é como aquela gotinha, né? Vai pingando, pingando, pingando. Chega uma hora que enche aquele copo, né? E a pessoa percebe que isso ela tem que mudar de rumo, né? Bom, vamos só mais um pouquinho aqui, que eu vou pedir para o Cláudio fechar. Deixa eu ver aqui. Não, aqui. Vou pôr aqui mais um pouco aqui. Isso. Então, ele fala, né? Ele fala basicamente isso que a gente falou aqui, olha, o Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Ele não pôs nenhuma exceção, amai-vos uns aos outros, exceto os suicidas, amai-vos uns aos outros, exceto aos assassinos, né? Ele não pôs nenhuma exceção, amai-vos uns aos outros, ponto. Essa recomendação implica também a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar, entretanto, em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, que é inerente a ele mesmo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhe dirigis em favor daqueles que vos inspira afeição é para este, né, que está lá sofrendo, um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos
e o consolar. Olha que delícia você estar lá no mundo espiritual e saber que alguém está lembrando de você, né? Uma pessoa que te ama, né? E que recebe, a pessoa recebe, é como um WhatsApp, assim, a hora que você ora, a pessoa recebe. Desde que ele revele o mais leve arrependimento, e somente então será socorrido. Mas isso não o deixará jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele e lhe dará a doce crença de que essa intercessão por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade, né? A intercessão foi útil, né? Dessa maneira, o amor recomendado aos homens pelo Cristo desenvolveu-se e aumentou entre eles, e ambos obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do espírito. Então, tudo que é feito por amor, nada, absolutamente nada é perdido, né? Nós vamos para o nosso último slide aqui, ó, que é isso aqui, que eu estou propondo da gente fazer aqui um exercício prático, né? Aqui, ele pergunta aqui, é inútil orar pelos... Não, isso daqui já foi, isso aqui já foi, só um minutinho. Aqui... Se a gente pode orar aos espíritos, né? Como nós estamos quase pertinho de finalizar, eu vou perguntar direto para o Cláudio, para você falar para a gente, Cláudio, se é mais importante orar a Deus ou orar aos... ou se a gente pode orar por algum santo, por algum espírito, se é tão eficaz quanto. Eu acho que eu não deixei ninguém de fora, não, né? Acho que hoje já... Isso, acho que... Boa noite a todos. Na verdade, a gente pode orar para qualquer pessoa, né? Para qualquer espírito. E muitas das vezes que a gente ora a Deus, na verdade, quem faz as vontades de Deus são os espíritos mensageiros, né? Que fazem a vontade de Deus. Então, não é Deus diretamente que faz, né? Esse tipo de ação. Por isso a gente pode orar para quem a gente mais quer, né? Ou para quem a gente mais gosta, né? Eu achei, assim, tudo que o pessoal falou muito, muito acertadinho, assim, a gente consegue, orando com fé, né, receber muito mais provavelmente, né, o que a gente pede, mas a gente tem que pensar também que, mesmo orando com toda a fé do mundo, quando a gente fizer um pedido que não é bom para a gente não vai conseguir, né? E também porque Deus é justo, né, então, ele sabe, né, que eu tenho muita fé, eu quero aquilo lá, mas Deus sabe que aquilo não é bom para mim. Então a gente não deve ficar frustrado quando a gente não consegue. Fala assim, puxa, mas eu faço tudo certinho, eu ajudo os outros, eu pratico caridade, eu sou bom. Por que Deus não me escuta, né? Não, Deus escuta. É que ele é muito mais inteligente do que nós, então ele sabe muito melhor do que nós o que a gente precisa. Então, se a gente realmente precisa passar por uma prova como uma doença, ou um familiar difícil, uma coisa assim, ele vai deixar a gente passar, porque é pro nosso bem, né? É aquele remédio ruim que a gente tem que tomar. Mas nenhuma prece realmente fica sem ser atendida, né? De jeito nenhum. Isso todos os espíritos sempre falam. Acho que é isso. Obrigada, Cláudia, obrigada por encerrar assim, então, com chave de ouro, né? Fez um resumão aqui. E eu gostaria de saber quem de vocês, quem gostaria de fazer uma prece. Aqui, nós somos aqui, acho que umas 10 pessoas hoje. Será que a gente poderia fazer uma prece de intercessão pelo Oriente Médio?
por essa guerra que está tendo e pedir do fundo do nosso coração para que todas essas pessoas sejam ajudadas da melhor forma possível, né? E que Deus interceda pelo nosso mundo, de tal forma que essa guerra acabe o mais rapidamente possível. Vamos fazer esse exercício prático hoje de oração? Quem que gostaria de fazer? Benedito, eu acho que você está com muita vontade de fazer essa prece, não está? Eu sugiro que você faça. Não, eu não, já falei muito. Não tem alguém que gostaria de fazer? Marilena, você gostaria de fazer para a gente uma prece? Assim, bem do fundo do coração? Ai, bom, do fundo do coração eu conseguiria, mas eu não sei se eu vou chegar a fazer as preces como vocês já estão acostumados a fazer. É do fundo do coração. É uma prece sincera. As palavras não importam. Se todos nós pensarmos no sentimento que a Marilena vai passar e a gente se juntar nesse sentimento de vontade que tenha paz, isso é suficiente. As palavras não importam. Se você se sentir à vontade, não quero forçar ninguém aqui, eu posso fazer também, se vocês acharem melhor. Vamos lá. Eu vou pôr até uma musiquinha aqui, ó, para dar um clima. Opa. Vocês estão ouvindo a minha música? Não, Não? eu não estou ouvindo. Não. Ai, Não. bom, tudo bem, também não tem necessidade. Eu pus uma música aqui, mas eu acho que, não sei por que não está dando certo de vocês ouvirem. Mas a gente pode até fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Porque eu acho que a música ajuda a gente a entrar num clima adequado, né? Deixa eu pôr aqui, ó. YouTube, música para oração. Já vamos pôr aqui uma música bem bacana. Música para Evangelho no ar. Isso. Deixa eu colocar aqui para vocês. Guia do Chrome. Procure Ave Maria de Gounod. Ave Maria? Deixa eu pôr então aqui, peraí. Isso aqui. Estava pensando na Ave Maria. Ave Maria de Gounod. Aqui. Vamos lá, então. Vocês estão ouvindo? Estamos, eu estou. Tá. Sim. Senhor Jesus, estamos aqui todos reunidos para entender melhor a sua palavra. Estamos hoje passando por uma situação tão delicada, em que o mundo está vivendo numa guerra de poder, de dinheiro, sem pensar nas pessoas que estão ali à sua volta e que estão pagando pelo erro dos seus administradores. Senhor Jesus, olhai por esse povo, ajudai-nos com nossas orações, com a nossa fé, e que tudo isso vai acabar. Coloque no coração de cada país, de cada ser, de cada administrador, um sentimento de amor, um sentimento de respeito ao próximo. Não deixe essas pessoas destruir o mundo.
em que vós criastes, um mundo para que todos aprendessem o melhor, para que o mundo que todos ajudassem uns aos outros. Jesus, eu venho aqui de coração te pedir humildemente, ajude-nos, ajude-nos. Precisamos de mais de você. Esse povo que não acredita em Deus, em Jesus, na religião, que só vivem querendo matar, querendo destruir. Mais uma vez, Jesus, peço, em nome de todos desse grupo, olhai por todos eles, olhai para os sofredores, que não têm como sair dessa situação. E que a gente consiga, através de nossa oração, ajudá-los para que tudo corra melhor e termine essa guerra. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, de toda guerra. Assim seja. Não tem nem o que falar, né? Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Obrigada, viu? Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela prece. Boa noite a todos. Linda prece, Maria Helena. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado, Maria Helena. Obrigada. Boa noite. Imagina. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.